Fala galera, tudo bem? A pedidos, estamos fazendo a parte 2 daquela entrevista, episódio fantástico lá em Itapira do Crime da Penha. Então, imagens que não tinha naquele vídeo, agora tem. Então, assista aquela primeira parte e já venha para essa segunda. Então, bom divertimento e até mais. Pois é, nós decidimos que não queremos somente entrevistar, mas sim vivenciar. Para o nosso episódio de hoje, estamos aqui na cidade de Itapira, que fica a mais ou menos 170 quilômetros de São Paulo. Uma cidade com aproximadamente 75 mil habitantes, muito charmosa, porém com um grande mistério. No século XIX, essa foi a principal rua da cidade, chamada de Rua do Comércio. Então, todos os comércios, hoje hotéis, restaurantes, hoje Francisco Glicério. Tudo funcionava aqui. Inclusive a casa do Joaquim Firmino ficava nessa rua, ficava onde hoje tem uma nova casa, né? Ela foi demolida nos anos 70, isso. O crime acontece aqui, na madrugada de 11 de fevereiro, 3h30 da madrugada, né? O linchamento do delegado acontece aqui, nessa casa. Hoje, infelizmente, a gente não tem muitas outras construções que sobreviveram a esse período. Mas foi nessa rua que tudo aconteceu. Esta casa foi demolida, feito outro no lugar dela? Isso. Sobrou alguma coisa dela, da antiga? Tem um detalhezinho de uma bandeira na porta da casa, mas infelizmente a casa aqui, nesta casa. Era exatamente aqui. E aí 200 pessoas entraram por aqui? Entraram pela Francisco Glicério, lá no começo da rua, e desceram. Desceram nesse processo de linchamento, a gente vai falar sobre isso. Sim. E atacaram casas de outros de outros abolicionistas também. Ô Eric, me explica uma coisa, esse cemitério, quem está sepultado aqui? A Valeriana, a esposa do Firmino, está sepultada aqui junto com o filho deles. Ele não? Não, ele foi levado para Mojimirim. Sim. Inclusive, o registro, né? O registro do velório dele em Mojimirim, né? O registro dessa comoção é muito emocionante, porque quem veio buscar o corpo dele aqui na Penha do Rio do Peixe foram os amigos dele de Mojimirim. Foi o grupo abolicionista de lá. Indignado. E aí ele foi levado para lá. Nossa. A Valeriana, ela sobrevive à morte dele, vai passar um tempo em Mojimirim, mas volta para a cidade aqui, né? Não mais Penha do Rio do Peixe, mas agora Itapira. E ela morre aqui nessa cidade. E ela viveu até o resto da vida dela aqui? Até o fim da vida dela, convivendo com os assassinos do marido. E as pessoas lá respeitavam? Ela era uma pessoa respeitada? Respeitada, né? A vida toda vivendo como viúva, inclusive alguns parentes dela estavam envolvidos no crime, né? Alguns tios e tal. Que você vai encontrar lá daqui a pouco, né? Mas me fale, ela viveu aqui como se uma cidadã. Agora você imagina uma mulher no século XIX, né, que já não tinha lugar de fala, tendo que conviver numa cidade que fez esse crime terrível com o marido dela, com ela própria, né? Ela era uma vítima, ela estava lá na noite, né? Presenciou tudo isso. E teve que engolir seco. Engolir a seco, convivendo com todos os assassinos. E os filhos, hein? Ficaram por aqui também? Ficaram por aqui, um filho dele teve um comércio aqui na cidade, as filhas se casaram, foram para Campinas, e inclusive aqui no túmulo a gente tem a Valeriana e um dos filhos do casal. A gente está aqui no cemitério. Cemitério da Saudade. Da Saudade daqui de Itapira. Infelizmente, o Joaquim não está aqui, né? O Eric vai explicar posteriormente por que não. Mas está aqui a esposa dele, que eu acho também uma outra heroína, porque teve que ver as pessoas que fizeram mal e teve que conviver até o resto da vida, ainda saindo como errada da história. Exatamente. E aqui uma curiosidade, né? O túmulo do Padre Amorim. Esse cara, em 1913, fundou a Igreja Brasileira, começou a Católica Brasileira. Isso, começou a rezar as missas em português, começou a dar espaço para as mulheres, para a comunidade ex-escravizada, os pretos. Então ele é um ícone aqui. Ele é a Igreja Brasileira, fundada em 1913, alguns meses, assim, uma guerra entre ele e a Igreja Católica, ele foi excomungado. E assim, curiosamente... porque é romana, né? E curiosamente, né, o Padre Amorim acaba ficando muito adoentado, vários dias de cama e morre de maneiras misteriosas. A tradição da Penha do Rio do Peixe, né?
As mortes misteriosas. As mortes misteriosas. Ele tá aqui sepultado. Ele morreu em que ano? Morreu em 13. Nossa. Morreu em agosto de 1913. Jovem. Ele é português da Ilha da Madeira. Mas aí depois alguém continuou mantendo essa Continuou, a igreja, os membros da igreja foram perseguidos na cidade. E não tem mais. Não tem mais. Depois a igreja brasileira volta nos anos 30 e até hoje existe. Uma curiosidade, minha mãe me batizou na brasileira. Quando ela descobriu que era brasileira e não era a romana, tive que ser batizado de novo, porque senão ia ser excomungado. Pois é. Então, um dos meus estudos lá, dentro da ciência da religião, é essa, que o cabresto que tinha, esse poder que a igreja tinha sobre nós, entendeu? Com certeza. E aí eu fico pensando, e ela também deve ter sido uma moça, uma senhora devota, a mulher dele, católica, com certeza. Sim, com certeza. E a própria igreja, será que foi a favor dela? Não foi? O padre Agostinho, que era o pároco da paróquia da Penha, Sim. ele tinha um viés abolicionista, mas ele não se manifesta em relação à morte do Firmino, né? Então, a gente sabe que o padre Agostinho era abolicionista, mas a gente não tem certeza se ele participava do grupo do Firmino ou não, né? Sim. E aqui a gente tem o mausoléu aos soldados constitucionalistas, né? A gente tem aqui uma dúzia, 15 soldados que estão sepultados aqui, que morreram. Não necessariamente. Todos aqui são de fora, que morreram aqui em Eleutério durante a Revolução de 32. Passou por Itapira, essa região? Passou, pesadíssimo, né? A gente Podemos depois ter um outro episódio falando disso? Com certeza. Vou levar você para as trincheiras, vou levar você para os lugares incríveis. Fica a dica, hein? E aqui a gente tem esse mausoléu, ele foi restaurado em 57, aos 25 anos. E ao lado do mausoléu a gente tem o túmulo da Valeriana. A Valeriana aqui. Muito antigo. O Adornino Cunha, né? E a Valeriana, o filho. Adornino é o filho, morreu em 29? A Valeriana morreu em 29, ele morre em 27. Ele morreu antes dela? Morreu antes dela. Então a Valeriana vive até 1929 aqui nessa cidade e é sepultada aqui no cemitério da Saudade. Pra você ver, tá escrito ali, ó, em memória de Joaquim Firmino de Araújo Cunha, nosso homenageado de hoje, desse episódio, o Mártir da Abolição no centenário de sua morte. Esta homenagem à sua esposa, a Valeriana de Alvarenga Cunha, cujos restos mortais aqui repousam. Penha do Rio do Peixe, 11 de fevereiro de 1888. Então teve uma homenagem. Teve. A homenagem que acontece aqui no centenário da abolição, no centenário da morte do Firmino, é feita por um grupo de entusiastas, né? O Jaco Mandato, Odete Copos, que eram memorialistas aqui da cidade, prestam essa homenagem no centenário do crime. E uma pergunta, só tá os dois aqui, as filhas não estão aqui? Não estão aqui. E ele então nem se sabe mais? Ele está em Mojimirim. Agora, perceba que a Valeriana, o Firmino, não tem descendentes diretos, mas tem familiares. E nós temos a população, a gente não sabe quem, que sempre frequentou aqui, homenageiam, você vê que tem vela, né? Então a memória deles ainda é muito respeitada e cultuada aqui na cidade. E aqui estão sepultados também os... Isso, aqui a gente tem um mausoléu, são várias carneiras aqui embaixo, então as caixas de metal com os restos mortais que foram exumados nas trincheiras estão aqui. Havia mais soldados, mas ao longo dos anos eles foram devolvidos às suas cidades. Sabe o que é interessante? Luta, né? Perto, né? De frente para o outro. Tem mais alguém famoso aqui? Cara, aqui a gente tem, a gente entrou pela rua principal, né? Então a gente tem a maioria dos abolicionistas aqui, a galera envolvida no crime. Se a gente for ver, Itapira tem tanta história quanto Campinas, porém, parece que foi ocultada, né? Foi. E o cemitério é um espaço muito interessante pra gente, é um museu céu aberto. Como historiador, eu não vejo mais isso aqui como algo religioso, Sim. pesado. Eu olho a arte, olha que lindo. Maravilhoso. E olha que assim, a gente não tem nenhum túmulo tombado ainda, a ideia é que esse processo aconteça, são antiquíssimos. E alguns dos túmulos aqui são do cemitério original, que ficava lá no Parque Juca Mulato, e foram transferidos para cá. Não tem mais cemitério lá? Não, ele foi totalmente utilizado. E esse é antes de 1890? Esse é de 1890, é um cemitério mais recente. O de lá é desde a origem da cidade, né? E aqui tem muita coisa para ser tombada, túmulos antigos aqui. Infelizmente a gente já tem muita coisa destruída. Mas é um cemitério, segurando outros, bem conservado. Sim, com certeza. E tem cara de tradicional mesmo, tem cara aquela coisa de família abastada, não sei. A gente tinha mais capelas que foram demolidas. Tem aquela ali. Nessa rua principal, eu acho que a gente pode até mostrar alguns nomes aqui de envolvidos no crime, que estão aqui na rua principal. Só um adendo. Tem um canal, Carlos Me Explica Isso,
Vou marcar você lá, Carlos. Você, por favor, venha, porque ele faz homenagem em túmulos de pessoas. Venha homenagear, ela merece. Aqui a gente tem umas famílias importantes, né? Capitão João Barão da Cunha. 867. 97. Isso. Família de escravagistas. Escravagistas, sim. Ó, escravagistas aqui. Aqui Todo também? mundo era, né? Aqui naquela também? época. A gente tem o túmulo da família Beers ali, do Cristóvão. Podemos ir lá? Podemos lá. Então podemos, porque Então você perceba que essa é a parte antiga do cemitério, né? Então, alguns túmulos estão quebrados e tal, 1854. mas ainda estão aqui. Peraí, 1911. Tudo depois de 1890. Todos depois de 1990, com exceção do túmulo do comendador João Sintra, que está ali na entrada da cidade, que era um túmulo do cemitério antigo, que foi desmontado e trazido para cá na inauguração. Depois a gente vai passar por lá. E esse túmulo, ele é escravagista também? É o maior da cidade. O maior. O maior da cidade. E tem descendentes hoje? Aqui tem. Aqui a gente tem o túmulo de um Cunha, né? De um Sintra, o Matias Sintra, ligado à família do comendador. Não, do comendador. E ligado também diretamente ao crime, né? Sim. Aqui. Isso. Mas não é essa pessoa. Também. Tá aqui. Então aqui a gente tem outros Pereira da Silva, Bento Manuel, esses caras que também estão ligados, né, ao assassinato. Né? São famílias originárias da cidade. Tem uns túmulos lindos, ó, a família Gomes da Cunha. Alguma coisa a gente ainda tem preservado, né? Sim. O James Warne, que era um dos confederados, está sepultado aqui nesse cemitério, mas o túmulo dele não tem identificação. E você sabe onde está? Ele está aqui Mas entre por que esses você túmulos sabe aqui. por causa disso? Não sei porquê, não sei porquê. E o outro? O Klink provavelmente foi sepultado aqui, mas a gente também não tem identificação nenhuma. Jacint Beansley, que é o confederado que vem para cá, o descendente, o ascendente, né, do nosso amigo Cristóvão, tem uma participação no crime, assim como outros confederados, e após o 11 de fevereiro, o nome dele é modificado. Então, de Beansley, ele passa a assinar Beers. Túmulos muito bonitos, assim, a gente tem muita obra de arte, tem Alfredo Liani, tem uns escultores famosos aqui. Olha isso aqui. Na cidade. Percebo que é bem conservado aqui. É o único da cidade, não é? Não, a gente tem um cemitério mais novo, que está do lado oposto da cidade. Mas já não é das elites. Esse aqui é o tradicional, né? Esse aqui pra ser enterrado aqui não tem mais terreno, provavelmente. Não. Entendi. Só quem tem família mesmo. Eu tenho uma vaguinha aqui, já tá... Você tem? Tem. Olha que bom, da tua família? Da minha família, tá aqui. Mas é um lugar... E a sua família? Chegou aqui como? Como foi? Por parte da minha mãe, nós somos Rize, são imigrantes da região de Rovigo, vêm para cá para trabalhar em fazenda, já nessa região morar mesmo. em Colônia, isso. Serra Negra, depois vem para Itapira. Para trabalhar em Colônia e assim, né, a família sai da roça para os filhos se casarem. Então a minha mãe viveu até praticamente o casamento na roça e vem para a cidade, se casa. E agora por parte do meu pai, a gente que é apolinário, a gente tem uma família de caboclos, assim, né, gente da terra, lá da região de Minas Gerais, mas também com uma origem escravagista lá atrás. E a minha avó, né, a minha avó por parte de pai, ela é filha de uma imigrante italiana. Então aqui a gente tem desse lado os chamados inocentes, né, os túmulos de crianças que vão até o começo do cemitério. Tudo novinho. 56, 56. Um espaço muito... Isso aqui, né, essa criança, 2 aninhos de idade, tem fotografia, né, essas fotografias. E é um espaço mais antigo, é um espaço que merece ser preservado, né? Esse episódio também está sendo oferecido pelo Memorial. Se você quer registrar um túmulo de uma família que a pessoa consiga identificar pelo QR Code, aproveite e coloque. Tá? Memorial. Essa alameda principal, essa aqui é a principal, até os anos 50, 60, ainda tinha todos os túmulos originais, que eram esses túmulos de mármore de Carrara, né, gigantescos e tal. E hoje em dia a gente já tem alguma modernização, mas continuam sendo dessas famílias mais antigas, né? Uma curiosidade, aquela estátua que a gente vê na Praça Bernardino de Campos, é a estátua do Virgulino de Oliveira, que foi esse empresário, foi prefeito, foi o dono da usina aqui da cidade, e que morre de uma maneira muito trágica no acidente de avião. Ele e o prefeito da época acabam morrendo nesse acidente. E aqui a gente tem o túmulo do Virgulino de Oliveira. É uma pessoa como bacana.
Cara, era uma pessoa que trouxe progresso para a cidade, né? Ele é muito conhecido aqui na cidade. Muito conhecido, respeitado, a usina. E os descendentes continuam aqui? Alguns, sim. Eu percebo que as pessoas não ficam, né? Não ficam muito em Itapira. Aqui a gente tem o capitão Adolfo de Araújo Sintra, também ligado ao crime. Ah, foi? Foi. Ele e o pai dele. Ele morreu em 2015. O sepultamento dele é mais antigo, né? E a gente tem nos anos 50. 1881. Isso, nos anos 50. Então, vários desses túmulos podem ajudar a contar a história da cidade, né? Então, eu faço um trabalho aqui com as escolas, né? A gente pode dar muitas aulas aqui no cemitério. Não tem que ter medo, porque aqui foi alguém que existiu. E o cemitério, eu acho que é a parte fundamental de você construir a história de um lugar. Sim. Eu consigo trazer 5, 6 gerações. Com certeza. A cidade cresce e se desenvolve através da mão de obra escravizada. Sim. Então, todo mundo era escravagista aqui, né? A gente tem esse túmulo, que é o mais antigo do cemitério. Ele já está bem destruidinho, coitado, mas ele ficava no cemitério original, que ficava no Parque Juca Mulato. Quando esse espaço é inaugurado, ele é desmontado e trazido para cá. Aqui está o jazigo da família Sintra. O comendador João Batista de Araújo Sintra está sepultado aqui, assim como vários filhos. Explica um pouco sobre ele. Tem alguma coisa pra falar? João Batista de Araújo Sintra, a família é originalmente de Atibaia, e eles acabam vindo para a região de Amparo e da Penha do Rio do Peixe por conta das terras, né? Começam a comprar muita terra, grilar muita terra, e junto deles eles trazem centenas de escravizados, né? E o João Batista de Araújo Sintra, principalmente, é o cara que urbaniza a Penha do Rio do Peixe, constrói a igreja, constrói a cadeia, constrói a sua casa ali na praça também, praticamente um mini feudo, né, cara? E o João Batista de Araújo Sintra traz os seus irmãos, seus sobrinhos, seus filhos e viram a elite. A família Sintra era ligada à corte no Rio de Janeiro. Eram os caras que recebiam a Ordem da Rosa, eram os caras que recebiam... a Ordem da Rosa? Ele é um comendador da Ordem da Rosa. Assim como os irmãos dele, assim como alguns filhos dele. Criada por Dom Pedro I, Esses caras eram a ligação imperial na cidade. Uma cidade que tinha famílias mais antigas, que eram gente da terra, né? Assim, você pega os Pereira da Silva, os Araújo Cunha, que eram as pessoas já da terra, né? Escravagistas. Esses são os forasteiros, mas os forasteiros que foram bem recebidos, porque tinham um pedigree, certo? Sim. Tinham acesso à corte, iam para o Rio. Aqui ele recebe o Dom Pedro II. Tinha contato com o imperador, então. Sim. E o James Warren, por exemplo, se casa com uma das descendentes do João Batista de Araújo Sintra. Ele era um gringo, era um médico que vem para cá e se casa com uma descendente dele. Então ele já é elevado socialmente imediatamente. E ele tá aqui, ele faleceu, depois eu peguei já a data. O comendador João Sintra está aqui, falece 2 anos antes do crime da Penha. Aqui a gente tem uma escultura, né, do rosto dele. Essa cidade hoje é uma cidade que não tem mais nada a ver com nada. Não. E você vai tentar resgatar a memória. Cara, a ideia é essa, né? A ideia é a gente trabalhar o que ainda existe de patrimônio material, físico, né? E material tem quase nada, né? Também. Nada. A gente tem hoje a Congada Mineira, que é tombada, é o nosso patrimônio imaterial. São Benedito já está tombada. Já está tombada. E agora a gente precisa ir para a festa de São Benedito, né? Lá tem o terço São Benedito em Suzano, mas não tem o terço. Eu vou tentar tombar o terço. Legal. Porque já está começando a tradição a cair. E a capelinha, ela está dentro de um terreno que não é de ninguém. Não tem nem luz, só que estão querendo derrubar. A gente vai ver a Capela de São Benedito aqui na esquina. Vamos lá. Eric, me explica, aqui essa praça, o que mudou daqui dessa praça aqui? Olha, a gente está na Praça Central de Itapira, Praça Bernardino de Campos. A igreja não é a original, mas ela foi construída no mesmo lugar. Então aqui a gente tinha os 3 poderes. A gente tinha o poder religioso, a gente tinha a cadeia que ficava aqui na nossa frente. Onde? Ali? Aqui foi onde aconteceu o julgamento dos réus, foi onde Joaquim Firmino trabalhou, foi onde ele recebeu Dom Pedro II em 86. Dom Pedro II esteve aqui? Esteve aqui em 86, visitou a cidade 2 horas, mas esteve aqui. E no canto da praça, onde hoje tem um prédio, um edifício, a gente tinha a casa do comendador João Sintra, que era o maior escravagista da cidade. Onde é esse prédio? Isso. Era a casa do maior escravagista. Eu vou te passar uma foto
dessa casa, que ficou aí durante muito tempo, foi demolida infelizmente, mas aqui ficava o poder político e social, né? Comendador João Sintra. E aqui era a cadeia? Aqui era a cadeia. Onde esses bancos aqui? Exatamente, ficava nesse lugar e aqui o Firmino trabalhou e depois da morte dele o julgamento acontece aqui, nesse lugar. E que não serviu pra nada? Nada. Por que te fez ir? Porque você viu uma injustiça que aconteceu com ele? Porque eu fui descobrir quem era ele através de você. A questão do Firmino aqui na cidade, durante muitas décadas, foi praticamente proibido de ser falado, né? Ninguém falava sobre isso. A gente tem um memorialista aqui da cidade, o Jaco Mandato, que durante a sua vida trabalhou pela homenagem da vida do Joaquim Firmino, pela memória dessa história. Foi perseguido, foi censurado durante toda a vida dele. Você foi? Não tanto quanto ele. Mas você foi? Cara, um comentário assim, não mexe com isso não, deixa quieta essa história aí, sabe? Hoje em dia a gente tem uma outra visão. Eu cheguei a conhecer e conversar com netos dos acusados que conviveram com eles e que não falavam sobre isso. Que tinham Cristóvão vergonha. É um, não é? O Cristóvão já é essa nova geração, a geração que quer falar sobre isso. A geração que tem vergonha, mas que sabe da importância dessa história para o Brasil. O Cristóvão, ele deu uma entrevista lá no podcast, não sabe o quê? Vai deixar aqui, você assista lá também. Só que assim, eu queria muito era falar com ele, que a fonte é ele. O Cristóvão esclareceu muito, que a gente vai contar na nossa entrevista. Mas só para mostrar, essa igreja é dos anos 50. Isso. Mas tá bem no lugar que era a outra. Exatamente aqui. E não há nenhuma foto que diz da outra. Tem, vou mandar para você colocar na tela. Então tá bom, e aqui era o registro. E isso aqui não era mais nada. Não, essa praça foi modificada nos anos 50, então a gente tem esse recorte hoje. Você acha que teve uma intenção de abafar a história ou não? Sempre, tudo. Logo que ele morre, né, a gente tem a proclamação da República e aí as ruas têm os nomes mudados, né, as praças têm os nomes modificados e a própria cidade muda de nome. Sim. Por conta dessa 1910, vergonha. não foi? Não, foi logo depois, em 1890. Já mudaram. Já mudaram tudo. Que era Penha do Rio do Peixe. Isso, exatamente. Então pegaram uma cadeia e transformaram naqueles bancos. Exatamente. A praça sofre uma reforma total e ainda com esse pensamento de apagamento histórico, né, cara? Não deixar nada para trás. Mas foi intencionalmente, mas dar uma apagada, porque o Joaquim não quis saber por você. Foi intencional porque os caras que estavam envolvidos no crime eram a elite local, né? Tinham o poder não só nas fazendas, mas na cidade também. Então, como essa história fica nacionalmente conhecida, era preciso apagar isso, não falar sobre isso. E a gente tem um processo de demolição que acontece na cidade já na década de 1910. Com certeza por conta... Tudo para pagar. Claro. E não restou nada. Nada. A gente tem uma Agro aqui no centro, que é um prédio de 1875, ainda não está tombado, mas é a única construção de taipa que a gente ainda tem aqui no centro da cidade. O que tem de agora é republicano. Tudo republicano. A gente tem 3 processos principais de demolição. Esse primeiro, na virada do 19 para o 20, a gente tem um grande no começo de 1950, né? Então a praça é remodelada, a antiga igreja de Taipa é totalmente destruída para a construção dessa nova. Sim. E aí a gente tem depois, já nos anos 80 e 90, a finalização. Fala galera, tudo bem? E aí, gostaram? Como é que foi? Ó, toda semana entrevista imperdível com conteúdos fantásticos. Aguardo vocês.